visão romantizada de falsa liberdade. Eu vendo a necessidade e você compra. Eu vendo o medo e você se prende. Eu vendo a culpa e você se pune. Eu vendo o apego e você depende. Eu vendo a doença e você adoece. Eu vendo a pobreza e você não cresce. Eu vendo o negativo e você acredita. Eu vendo o pecado e você se castiga. Eu vendo a discórdia e todos brigam. Eu te seduzo pelas suas fraquezas. Viva esta emoção. Prazer, eu sou a Matrix, sua fiel escudeira de involução. Olá, ser em luz, você está no canal Los Seres. Eu agradeço a sua presença aqui. Se você sentisse energia comigo e com o conteúdo que eu trago, se inscreva, comente. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, para que chegue a mais pessoas este conhecimento, estas informações, e também ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. No primeiro vídeo, eu citei sobre a história, da rebelião que ocorreu no universo, também que o planeta Terra era um planeta de experiências, e tudo isso você pode conferir no livro Urântia, que é um livro que traz sobre o universo, sobre as leis, sobre a criação do universo, sobre também a história do nosso planeta, sobre a humanidade. Está tudo neste livro compilado em cerca de 5.000 páginas. Se você quer ampliar a sua consciência, vou indicar o canal Cryon, o serviço magnético. Vou deixar tudo isso na descrição deste vídeo. Todos nós fomos criados pela mesma fonte de luz, pela fonte infinita. Porém, há esses espíritos rebelados, revoltosos, que aqui estão. Tem um grupo que sempre se recusou encarnar como humano aqui na superfície, na Terra. E eles vivem no baixo astral da Terra, no plano espiritual inferior da Terra. Eles sempre estiveram presentes, influenciando a humanidade, controlando as pessoas que são fluentes na sociedade e criando este sistema desequilibrado em dor, sofrimento que nós vivemos, que é a Matrix. Eles são rebelados porque eles renegam a Deus, eles renegam a soberania da fonte de luz que é Deus, e nisso eles não se alimentam da energia da luz de Deus. Eles se alimentam, eles se mantêm aqui através da nossa energia. E a nossa energia é roubada, é sugada através da nossa vibração, frequência e energia, porque tudo na criação, tudo no universo gira em torno disso: vibração, frequência e energia. Se sintonizamos com o negativo, se temos tendência de ficar mais no negativo, estamos na mesma faixa de vibração que eles gostam.
E durante o meu processo de cura e despertar espiritual, eu fui observando toda essa dinâmica como que era, que é muito sutil. A influência, o domínio, o controle, como é feito aqui fisicamente, é muito sutil. Porque nos bastidores do invisível, o negócio, a estratégia é tão bem feita que nem é percebida pela maioria das pessoas. Porém, todas as fraquezas humanas, como que funciona a mente humana, esse grupo espiritual inferior do baixo astral, eles têm conhecimento sobre tudo isso e nos controla pela nossa mente. E quando eu falo mente, envolve nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos, nossos vícios, compulsões, hábitos, tudo que envolve o funcionamento da psique humana, da nossa mente. Esses espíritos negativados que são contra a evolução, que são contra a luz, eles conhecem profundamente. E há 3 prisões principais que eles têm, que é o medo, a culpa e o apego. E eles são contra a evolução e contra a luz, porque isso envolve a abertura de consciência das pessoas, envolve as pessoas enxergarem a verdade por trás de todo esse sistema Matrix aqui. E se as pessoas começarem a se libertar, eles vão perder o lanchinho energético que mantém eles e o funcionamento todo do baixo astral. E quando eu falo funcionamento do baixo astral, sim, eles têm laboratórios com tecnologias que eles desenvolvem para controlar a humanidade. Há chips, implantes, fora outras tecnologias que são implantadas no campo energético e espiritual daqueles que se sintonizam com eles. E claro, vocês acham que eles gostam de pessoas como eu, trabalhadores da luz? Não, eles detestam os trabalhadores da luz que trazem a informação para a humanidade. Eu mesma, eu falo com propriedade da experiência que eu passei, porque eu já recebi vários ataques espirituais no astral enquanto eu dormia, porque é quando eles aproveitam para agir na noite. Já recebi ataques também da parte sexual, porque eles roubam energia sexual. Por isso que tem muitas pessoas que têm sonhos eróticos, aqueles sonhos maravilhosos, acham que estão sonhando, mas está tendo a mente manipulada de madrugada por esses seres para roubar a energia sexual, que é a energia mais poderosa e mais comercializada no baixo astral. Esses seres que manipulam essa parte mais sexual humana durante o sono das pessoas são chamados de íncubos ou íncubos, que são seres demoníacos masculinos, e súcubo ou súcubos, que são seres demoníacos femininos. Na era medieval, esses seres eram tidos como lendas, mas estou aqui para te falar, eles não são lendas, são bem reais. E eles se aproveitam dos humanos que têm compulsão, vício, realizam sexo promíscuo, são conectados com a pornografia, que são conectados
com essa parte de pornografia infantil, tudo esse mercado aí que envolve o festerê humano. Essas festinhas de sexo grupal, esses seres estão presentes a todo instante, participando. Casais que realizam o ato sexual promíscuo sem amor, sem sentimento, esses seres também muitas vezes estão presentes, roubando a energia e muitas vezes eles implantam serizinhos, vermezinhos, larvas na parte da genitália para que a pessoa tenha compulsão sexual e toda noite ele vai lá e manipula sua mente e rouba sua energia. E cada vez que a pessoa tem a compulsão, sente a compulsão porque ela está sendo influenciada por esses seres, é onde também eles se aproveitam para armazenar mais energia que é gerada por você. E eu estou trazendo sobre esses seres porque está começando aí uma tal de festerê de grupos que estão se reunindo para fazer sexo. E mal sabem eles que nos bastidores do invisível eles têm mais convidados que participam da festança. E eles utilizam a nossa energia, né, toda a nossa energia, a vitalidade, não só a energia sexual, de várias formas, tanto para se manter, também para satisfazer a parte de vícios, porque há muitos seres desencarnados que são viciados, né, e acabam obsidiando as pessoas também, influenciando na parte dos vícios. Assim, tem vários tipos de influências negativas aqui que esses seres cometem, que esses seres realizam, porém, não vamos esquecer, tudo é frequência, energia, vibração e sintonia. E eu vou falar duas condições que têm sido crescente na sociedade, que é a ansiedade e a depressão. Aí que eu te falo, geralmente uma pessoa que é ansiosa, ela vai fazer uso do celular por muito tempo. E o campo eletromagnético de aparelhos eletrônicos influencia o nosso campo eletromagnético, perturba o funcionamento da nossa mente. É onde vai aumentar os seus picos de ansiedade, nervosismo e estresse e você nem percebe. E também esses seres fazem o uso, né, da parte eletrônica, da parte do campo eletromagnético do celular para também usar de hipnose coletiva, a depender da sintonia daquele que está usando o aparelho. Você pode achar que isso tudo é uma fantasia, é uma utopia, mas lembre-se, você está desperto em apenas 10%. 90% de você está sendo manipulado e você é controlado por esses seres e também pelos seus hábitos negativos que você nem percebe, nem se dá conta que está sendo a todo momento controlado. Por trás da ansiedade coletiva dentro da Matrix, tem os medos por trás da ansiedade e também tem a aceleração de tudo, que tudo precisa ser rápido, tem o barulho, o estímulo, né, de sempre ter barulho,
porque só assim você não vai ter como se internalizar e olhar para você e se autoconhecer, fazer a higiene mental. Sempre a Matrix vai manter a sua mente acelerada, você sente a necessidade de sempre estar com o celular ali, então a ansiedade, há uma corrente padrão por trás também. Porém, tudo isso precisa identificar exatamente que ponto cego você está preso e começar o quê? A alterar os hábitos. Porque somente tomar ansiolíticos não vai resolver a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma doença, como está sendo muito sobrelevado. A ansiedade é uma emoção humana que nós precisamos aprender a domar, a controlar e só consegue alterando hábitos e também identificando o que dispara, o que desperta a sua ansiedade. Somente assim um ansioso vai conseguir domar a ansiedade. Porque você que é ansioso, perceba, vigie a sua mente. Que tipo de pensamentos vem na sua mente? E assim é também com a pessoa que tem depressão. A pessoa que tem depressão são pessoas que acumularam muitas dores, não vivenciaram, não olharam, não compreenderam, não entenderam, não pararam para viver o momento de tristeza. Então foi deixando para lá, foi deixando acumular as feridas, né, as decepções e acaba na depressão. Claro que tem outros fatores que desencadeiam depressão, mas é um dos fatores que eu estou trazendo. Então, por trás de uma depressão, pode também ter influências, sim, espirituais do baixo astral. No entanto, que muitas pessoas com depressão, quando chega no ápice, que é o suicídio, sempre antes elas escutam vozes influenciando para ela cometer o ato. E eu estou falando da ansiedade e da depressão, porque a maioria das pessoas já estão neste quadro. Eu estou trazendo aqui para você como ponto de alerta. Começa a se observar, começa a observar os pensamentos que lhe chegam, não entra nos pensamentos negativos, não se entregue, não entre nas emoções que você está sentindo. Busque ajuda se você não consegue sair deste quadro, deste cenário. Mas não mergulhe em tudo que você está pensando e em tudo e que você está sentindo, porque muitas memórias, muitas sensações, muitas feridas de vidas passadas, muitas coisas de experiências que passamos serão despertadas e as pessoas nem sabem que existe isso. Muitas personalidades de quem nós fomos também, e as pessoas não sabem disso. Por isso que eu estou aqui para te alertar. Sim, existe tudo isso. E se você não conseguir lidar com o seu momento, com o seu processo desafio, busque ajuda, busque auxílio, busque tratamento terapêutico. E eu sei de tudo isso porque eu passei por todo este processo. Eu identifiquei em mim
as crenças limitantes, todo o sistema de crenças limitadoras que foram programadas na minha mente, vida após vida, também pela sociedade, pela religião, pela família, por tudo. Essas crenças limitantes, elas são programadas na nossa mente como verdade. Porém, depois que nós estamos nos curando e despertamos, nós enxergamos que eram ilusões. Eu curei as crianças que eu fui em várias vivências, em várias vidas passadas, que passou por experiências muito pesadas para uma criança. Então eu curei essas personas, crianças minha. Eu também curei padrões e traumas geracionais da minha ancestralidade, porque sim, todos nós trazemos padrões negativos, traumas geracionais da família, da ancestralidade, do passado, para curar aqui esses padrões. E muitas pessoas estão repetindo coisas que a família passou no passado, padrões e comportamentos estão repetindo e nem sabem disso, nem percebem. Só que cada vez que nós estamos repetindo algo, cada vez que nós estamos presos num ciclo de repetição, nós estamos atrasando a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso progresso e a nossa prosperidade. No meu processo de cura, eu identifiquei pragas, maldições da minha ancestralidade, também realizei divórcio energético de relacionamentos de vidas passadas que eram obsessivas e, além disso, a cerejinha do bolo era todo um ciclo de escassez, de pobreza, de falta de prosperidade, de baixo merecimento, um monte de coisa que tinha na minha energia, no meu campo. E tudo isso eu vibrava inconscientemente e nem sabia. Só que isso estava atrasando a minha parte material, as minhas conquistas, o fluxo do dinheiro e tudo que é bom da vida. Todo esse meu processo de cura, libertação e clareza sobre o padrão Matrix, principalmente de como é realizado nos bastidores do invisível e na matéria, foi para me formar, foi para me conduzir ao meu trabalho que eu realizo hoje como terapeuta de evolução, que eu auxilio as pessoas a superarem todos esses padrões negativos que eu descrevi aqui. Então, dentro do meu trabalho, eu utilizo toda essa bagagem de experiência que eu tive entre o plano espiritual e a matéria, a experiência de identificar as estratégias da Matrix. Também eu estudo bastante, então tem a base de conhecimento também, mas principalmente tenho habilidades espirituais despertas, como acessar informações ou campos de energias ou campos quânticos de informações do que aconteceu com as pessoas ou sobre o que elas estão sentindo. Sim, em atendimentos, quando eu estou em conversa ali, há algumas coisas que a espiritualidade quer que a pessoa seja orientada sobre alguma coisa de vidas passadas ou algo de experiência na infância. Ali naquele momento me chega a informação. Eu tenho essa habilidade de acessar esses campos, que é a leitura da energia da pessoa. Essas habilidades espirituais não são exclusivas minhas. Muitos
podem despertar, porém vai depender da evolução espiritual que cada um atingiu. E eu só relatei aqui porque muitas pessoas começarão o seu despertar espiritual e ficarão muito mais sensíveis e suscetíveis a esses campos de energias existentes ao redor. E a maioria aqui vibra na densidade, no negativo. E o campo de energia que tem ao nosso redor é denso, é pesado. As pessoas vão começar a sentir a emoção que o outro está sentindo e vão tomar como sendo delas. Há muitas variantes dentro de um despertar espiritual. Por isso que eu também sou mentora espiritual, para direcionar, orientar as pessoas no seu processo de despertar espiritual. Para você que deseja saber mais sobre energia, sobre a espiritualidade, sobre a nossa anatomia energética ou sobre outro assunto relacionado com as ciências espirituais. Oi, você ficou até aqui? Você sentiu sinergia comigo? Se sentiu? Se inscreva, compartilhe, comente e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Quer se libertar? Então, vem comigo!